Bom, voltando. Em relação aos efeitos da decisão, como eu disse, eles vão ter, na verdade, como regra o efeito Stunk e é possível a modulação dos efeitos, que vai estar previsto no artigo 27. Tem uma maioria qualificada e ele vai restringir os efeitos daquela decisão. O que é importante a gente saber? Aqui a gente está analisando o controle concentrado de constitucionalidade, não é o controle difuso. E, portanto, o artigo 52(10) da Constituição, que fala da questão da resolução, do Senado e tudo mais, só se aplica no controle difuso. É muito importante que a gente tenha essa percepção. O que é controle de constitucionalidade concentrado? O que é controle de constitucionalidade difuso? No controle concentrado, lembra, concentra-se num órgão. É diferente do controle difuso. Lembra em controle difuso, eu lembrava que era parecido com confuso. Confuso é aquela pessoa que não sabe muito bem, então atinge todo mundo. Mas assim, cuidado que você atinge todo mundo, porque o controle difuso não atinge todo mundo. Mas você tem que pensar assim, não, difuso, a pessoa está meio atrapalhada, então para atingir todo mundo, precisa ter algo. Não dá para ela simplesmente atingir todo mundo. Ela precisaria do quê? De uma resolução, por exemplo, que nem no artigo 52(x) da Constituição. É diferente do controle concentrado. Pensa que controle concentrado é uma pessoa concentrada, é uma pessoa que está ali, centrada, e que via de regra ela atinge os outros até pela capacidade dela. Parece bobagem, cada um decora de um jeito. Eu acabei lembrando disso agora que eu tô falando pra vocês, que eu me lembrei que foi assim que eu fui memorizando. Pode ser que alguém fale, nossa, é ridículo. É, realmente é ridículo. Memorização e estudo, vocês vão aprender. Cada um sabe o seu. Tem gente que desenha, tem gente que não. Eu grifava o meu código com várias cores, tinha gente que não entendia nada. Eu entendia tudo. Quando eu voltava a reler, eu sabia que o rosa era o negativo, o laranja era o que eu tinha que prestar atenção. E cada um tem uma sistemática. Não dá pra dizer que esse é o jeito certo ou não. Cada um tem um jeito de estudar. Tem gente que senta na frente do computador, escuta a música e lê o código sem grifar nada. Primeiro que eu não me concentro. Se eu botar um fone de ouvido, eu não vou me concentrar, porque eu fico completamente fora. Eu preciso estar no meio de uma praça de alimentação de shopping. Sempre deu certo eu estudar assim, no meio da bagunça, no meio do caos. Mas cada um tem um jeito, por isso que não dá pra dizer que esse é o jeito certo ou não. Cada um tem um método. Cabine, por exemplo, de cursinho, eu achava terrível. Você ficava num silêncio que você escutava até mosca. E aí você derrubava a caneta, uma vez aconteceu isso. A menina brigou comigo porque ela disse que o jeito que eu grifava era muito forte e atrapalhava a concentração dela. Então assim, fica meio complicado. A vontade que eu tinha de dizer aquele dia é que a menina não tinha sanidade para prestar concurso. Mas eu achei que eu devia ser um pouco mais educada, então eu tive um ataque de riso. Ela deve ter ficado meio brava. Mas é porque é isso, assim. Eu pensava, gente, se o meu grifa-texto está incomodando, ou ela não está estudando, ou ela está em outro mundo. É que nem telefone. Eu aprendi a deslocar o barulho do telefone. Mas por quê? Porque foi um jeito que eu aprendi. Porque o telefone, por exemplo, tocava na minha casa, me incomodava. Nem sempre eu conseguia desligar a automática. Eu estava estudando na cozinha, sei lá, na sala. Eu abstraía. Hoje, por exemplo, quando eu fui trabalhar de manhã, eu estava tendo uma obra, a ponto que era um curso, eu estava num SIC, eu só vou falar para descontrair por conta do horário, daqui a pouco eu volto para a matéria. E eu lembro que estava tendo um curso de construção civil, as pessoas não paravam de bater. E estava insuportável e impossível de fazer atendimento jurídico hoje no atendimento. E eu lembro que uma assistida reclamou, ela falou assim, como é que a senhora consegue trabalhar? Eu falei, aprendi a abstrair, presta atenção em mim e esquece o barulho. Ela dizia, mas não tem como. Eu falei, então, mas vai ter que tentar. Porque, infelizmente, o curso vai ter que continuar, as pessoas estão aprendendo a fazer construção civil, nós vamos ter que dividir o espaço. Não que eu ache adequado, acho que deveriam ser locais diferentes, mas aconteceu. Então tenta se concentrar. Por que eu brinco isso? É a mesma coisa com direito, gente. Vocês vão ter que descobrir o jeito próprio de vocês de estudar. Cada um tem um jeito certo, não tem um único jeito. Por isso que eu brinco, eu nunca fiz slides assim, eu sou péssima com tecnologia. Meu caderno sempre foi à mão. Tem gente que ficha e faz apostilas. Eu tenho tudo no caderno, à mão, com grifa-texto, tenho ficha escrita mesmo. Até hoje, eu vou fazer 5 anos de defensoria, eu tenho até dó às vezes. Às vezes eu dou para as minhas amigas, eu empresto, elas passam, volta, porque parece que você tem um carinho pelo material. Porque realmente você estudou muito, então é uma coisa que assim, vocês vão ter que descobrir um jeito, principalmente com essas matérias mais difíceis, que nem é controle, que tem uma série de particularidades, peculiaridades, descobriu a forma que vocês vão memorizar. Eu tinha memória visual, então eu fazia, por exemplo, desenhos, fichas, tabelas, e eu ia lendo e relendo, porque era uma forma de eu memorizar. Chegava na prova e falava, vai, tem nesse quadrado, tem nesse. Tem gente que não, então assim, é importante a gente saber disso.
correto? Vamos para o nosso intervalo e depois a gente continua o restante da matéria. Bom, vamos continuar então com a nossa aula. Então, em relação, na verdade, ao controle concentrado de constitucionalidade, é preciso a gente analisar uma outra questão, que é o princípio da parcelaridade. O que isso significa? Quando vai se declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou um ato normativo, ele só pode ser feito na integralidade. O que isso significa? Você não pode, na verdade, decidir que uma palavra é inconstitucional e outra palavra não é inconstitucional. Apenas o texto integral, ainda que seja de um único artigo. Então pode ser que numa determinada lei se constate que apenas um artigo é inconstitucional. Não tem nenhum problema. A gente pode declarar a inconstitucionalidade daquele artigo específico. O que não é possível é a gente declarar que aquele artigo é inconstitucional em relação a uma palavra só. Não, isso não pode. Que é a ideia do princípio da parcelaridade. Ou seja, a declaração de inconstitucionalidade ou ela é integral ou ela não é integral. Não é possível que você desfragmente o artigo. Correto? Então agora vamos entrar na ação declaratória de constitucionalidade. Vai ser muito mais fácil agora, justamente porque a gente já estudou a ação declaratória de inconstitucionalidade. E como eu falei para vocês, elas têm natureza dúplice ou natureza ambivalente. O que isso significa? Quando julga-se procedente uma ação declaratória de inconstitucionalidade, automaticamente está se declarando a constitucionalidade. E o mesmo se verifica com a ação declaratória de constitucionalidade. Caso ela seja julgada procedente, ela é constitucional. Caso seja declarada improcedente, aquela, na verdade, espécie normativa será declarada inconstitucional. É só pensar, na verdade, nessa ideia de duplicidade. Então fica mais fácil quando a gente analisa a ação declaratória de constitucionalidade. O que é importante a gente observar? Alguns detalhes. A ADC, ela foi introduzida pela emenda constitucional número 3 de 93. Isso significa que ela foi fruto do poder constituinte derivado reformador. Ela vai declarar a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. E o que é importante que a gente saiba, como eu mencionei ao longo da aula, que há uma presunção de constitucionalidade das normas, ou seja, quando aquela norma na verdade é aprovada, ela entra em vigor, ela passa na verdade a estar vigindo e tudo mais, presume-se que ela seja constitucional. Mas é uma presunção relativa de constitucionalidade, ou seja, ela cabe o questionamento. Justamente por isso que é cabível tanto a ação declaratória de constitucionalidade como a ação declaratória de constitucionalidade. O que a gente tem? É uma presunção juris tanto. Lembra do direito civil, quando a gente analisa aquela questão da presunção juris tanto, que admite prova em contrário? É mais ou menos essa ideia. A ideia de que tem uma presunção relativa. E é por conta dessa presunção relativa e não absoluta que são cabíveis as ações dentro do controle concentrado de constitucionalidade da ADC e da ADI. Qual que é, portanto, o objetivo da ADC? Você transformar essa presunção relativa de constitucionalidade em absoluta, ou seja, não vai haver mais questionamento do ponto de vista jurídico daquela norma. Porque se ela era presumidamente constitucional e agora ela foi constatada que essa presunção é absoluta, não haveria maiores questionamentos. Nota-se que o objetivo é diferente da ação declaratória de inconstitucionalidade. Lá atrás, nós verificamos o quê? Que na ação declaratória de inconstitucionalidade, o objetivo é o quê? Declarar a inconstitucionalidade, verificar se ocorreu o cumprimento dos requisitos formais e materiais, se aquela, na verdade, lei ou ato normativo foi adequado, cumpriu todos os parâmetros exigidos e se ele cumpriu ou não os requisitos para ser declarado constitucional. Aqui não. Aqui nós estamos verificando o quê? Há uma presunção relativa de constitucionalidade e a gente vai fazer com que aquela presunção seja absoluta. Nota-se que com a declaração também vai haver vinculação com os demais órgãos do Poder Judiciário e também para a administração pública. E, portanto, o que acontece? Quando declarada a constitucionalidade, elas não mais vão poder declarar a inconstitucionalidade, justamente para garantir a harmonia do sistema, justamente para a gente assegurar segurança jurídica e justamente evitar que haja essa desconformidade. A gente sempre tem que pensar nessa visão de supremacia constitucional, de unicidade, de harmonização, de organização do ordenamento jurídico, que ele precisa ser
organizado e respeitado com os parâmetros e valores constitucionais, para justamente ter essa hierarquia respeitada, não apenas uma hierarquia do ponto de vista hierárquico, mas uma ideia, na verdade, de respeito a valores superiores, a valores que foram postos como base, como fundamento, como alicerce do ordenamento. Então, o que na verdade a ação declaratória de constitucionalidade vai ter? A ideia de transformar aquela presunção juris tantum de constitucionalidade em presunção de jure. E ela vai afastar essa insegurança jurídica, preservando a ordem constitucional. Então é muito importante que a gente saiba disso. Outra coisa importante, quando a gente analisa a ação declaratória de constitucionalidade, a gente volta, na verdade, a verificar qual é o objeto. Lembre-se, na ação direta de inconstitucionalidade, é possível a análise das leis ou atos normativos estaduais, ou as leis ou atos normativos distritais com natureza estadual. Mas na ADC não, o objeto é apenas a lei ou ato normativo federal. Não cabe para a lei estadual, tal como ocorre com a ADIM genérica. Ou seja, o objeto é menor, o campo de abrangência é mais restrito. A competência também da ação declaratória de constitucionalidade, ela vai ser feita diretamente no Supremo Tribunal Federal. E o que é importante a gente observar? Que a emenda 45, que foi a emenda que na verdade de 45 de 2004, que é a vulgo reforma do judiciário, ela produziu diversas alterações no texto constitucional. Entre eles, na verdade, visou ampliar os legitimados para a propositura da ação declaratória de constitucionalidade. Veja-se, portanto, que no artigo 103, quando se prevê o rol dos legitimados para a ação declaratória de inconstitucionalidade, é a mesma para a ação declaratória de constitucionalidade. Ou seja, após emenda 45, os legitimados são os mesmos. O mesmo, portanto, se verifica em relação à eficácia daquela decisão. Aquela decisão ela vai ter um caráter erga omnes. Como eu disse, vai ultrapassar um interesse meramente interpartes, vai atingir a todos. E a eficácia é vinculante e contra todas as pessoas que estão submetidas ao ordenamento jurídico, pessoas, instituições, órgãos e tudo mais. Justamente porque se você tem uma norma que ela tinha uma aparente presunção de constitucionalidade, ela passa a ter uma presunção absoluta de constitucionalidade. E o efeito dela também é o efeito ex tunc, a ideia de que se aquela norma ela é constitucional, ela sempre foi, e portanto todos os atos por ela praticados foram constitucionais e portanto respeitados, tá? Eu vou deixar, na verdade, para a semana seguinte a questão da ADPF. Por quê? Porque a ação de descumprimento de preceito fundamental, ela segue uma série de requisitos próprios que demandam também um estudo um pouco mais específico. E como as nações, a ADI e a ADC, são nações de natureza dupla e ambivalente, e os efeitos são muito parecidos, e aquela tabelinha que eu falei que eu sou péssimo para fazer, dá pra fazer no caderno bem organizado, eu achei por bem deixar essa matéria apenas para ADI e ADC e indicar para vocês agora algumas ações que eu julgo de extrema importância para análise de concurso de defensoria pública, porque estão relacionadas ao quê? Tanto a ADI quanto a ADC. Então tudo aquilo que a gente falou anteriormente, dos efeitos, efeito erga omnes, efeito ex tunc, os legitimados universais, aqueles que têm pertinência temática, aqueles que não têm, tudo isso vai ser aplicado na ação declaratória de constitucionalidade. Porque, gente, é uma ação de natureza dúplice. Então é a mesma coisa. É um processo, na verdade, sem partes. É um processo, na verdade, mais objetivo. A questão dos recursos. Uma vez constatado que aquela norma foi declarada constitucional, também não é cabível recurso, só embargo de declaração. Ela vai ser, na verdade, muito similar à ADI. O que a gente tem que prestar atenção? A questão do objeto. Essa é a principal diferença existente. Porque a ação declaratória de constitucionalidade apenas é lei ou ato normativo federal.
Enquanto a ADI possibilita lei ou ato normativo federal, lei ou ato normativo estadual. Então o campo de abrangência é diferente, correto? Então isso é importante que a gente verifique. Eu destaquei para vocês algumas decisões que inclusive elas estão disponíveis no site do Supremo Tribunal Federal, que estão na verdade na parte de notícias. Como eu mencionei para vocês, obviamente é muito interessante ler os votos, eles são dotados de um extremo conteúdo jurídico que muitas vezes aprimora o estudo, mas em razão até da prova, de proximidades de prova, as notícias do site do Supremo Tribunal Federal facilitam o estudo, porque elas vão indicar quais foram os argumentos que ensejaram os ministros a votar desta modo, por que razão o outro ministro entendeu de maneira diversa, e isso vai te ajudar nas provas de concurso público. O que é muito importante observar, que é uma decisão extremamente recente, não é uma decisão ainda, né? Foi uma ação direta de inconstitucionalidade proposta em março desse ano pelo Procurador-Geral da República, em relação à autonomia da Defensoria Pública do Estado do Acre. Foi, na verdade, questionada a questão da vinculação da Defensoria Pública ao Poder Executivo. Essa decisão não é, na verdade, isolada. Já houve diversos posicionamentos do Supremo Tribunal Federal em tempos anteriores sobre essa impossibilidade de ingerência do Poder Executivo. Justamente porque a Defensoria Pública Estadual é dotada de autonomia, desde, na verdade, a Emenda 45 de 2004. Então, as Defensorias Públicas Estaduais, desde a Emenda 45 de 2004, são dotadas de autonomia. Lembre-se que a Defensoria da União e o Distrito Federal seguiram emendas posteriores. Hoje também tem essa questão da autonomia, está sendo discutida no Supremo a questão da Defensoria Pública da União e todas aquelas discussões envolvendo autonomia. Mas em relação às defensorias públicas estaduais, o tema é praticamente pacificado. Então o Procurador-Geral da República, que é um legitimado, ajuizou em março desse ano uma ação direta de inconstitucionalidade questionando essa, na verdade, decisão, que é a DIN 5662, com pedido de medida cautelar, que ele alega que não seria possível que a Defensoria Pública do Acre ficasse vinculado ao Poder Executivo. Então foi questionada essa matéria. E o fundamento dele foi justamente a Emenda 45 de 2004, que trata da autonomia da Defensoria Pública Estaduais, a Emenda 80 de 2014, que foi uma emenda que produziu diversas alterações significativas no texto constitucional e ainda, na verdade, previam outras possibilidades de criar a defensoria em todas as comarcas, de que é a denominada PEC das comarcas, e que isso também eu acho que a gente pode, numa prova de defensoria, vir a analisar a questão das políticas públicas, tentar alegar se a defensoria pública é um direito fundamental, se a defensoria pública é um instrumento de acesso à justiça, que seria possível você sustentar que, independentemente de razões econômicas, deve-se sim implementar a defensoria pública em todas as comarcas. Então, ainda que a gente possa estar, eventualmente, numa situação hipotética, num país que não tem condições financeiras, pode ser que você tenha que sustentar, e eu acredito super plausível, super razoável, super coerente, que a gente diga que não é possível você restringir a defensoria em todas as comarcas por ausência de recursos. Eu acho que a gente não pode restringir um direito constitucional. E se a Defensoria Pública é um instrumento de acesso à justiça, e pelas resoluções da OEA, ela é, na verdade, o mais básico dos direitos, ela não poderia, na verdade, ser restringida por razão de orçamento. Eu acho que uma prova de defensoria, isso pode ser bastante questionado, bastante defendido e bastante, na verdade, plausível de ser aceito. O que é importante também a gente olhar? Tem uma ADI, que é a AD 3510 do Distrito Federal, que ela fala da lei de biossegurança e da pesquisa de células troncas embrionárias. O que é importante analisar? A questão do direito à personalidade, do direito à vida. Lembrar que o direito à personalidade está no artigo 13 e seguintes do Código Civil. É importante verificar que foi admitida a pesquisa de célula-tronco, mas não se admite a clonagem humana. A DPF 54, que fala da questão do anencéfalo, ela analisa questões importantes como direitos sexuais, direitos reprodutivos. É importante verificar que tratados internacionais de direitos humanos prevêem que a restrição ou a limitação de direitos reprodutivos
pode ensejar uma situação de violência contra a mulher, que isso não poderia ser admitido. E o Supremo, na verdade, veio admitir o aborto, né, dos anencéfalos, e isso seria, na verdade, importante. Também todo aquele questionamento de quando se inicia a vida, quando não se inicia, que isso também está relacionado ao artigo 2 de capacidade civil do Código Civil Brasileiro. Um outro tema que eu acho importante analisar, já que a gente está falando de ADI, é a ADI que fala sobre a união estável de pessoas do mesmo sexo, que é a ADI 4277. Ela já foi objeto de questionamento da prova de segunda fase do 5º concurso da Defensoria Pública aqui em São Paulo, que na verdade se questionou quais foram os fundamentos que justificavam a união de pessoas do mesmo sexo. Lembrem, gente, primeiro como base, qual que é o fundamento da República? A dignidade da pessoa humana. Quais são os objetivos? Promover o bem-estar de todos, sem discriminação, assegurar a igualdade, o respeito à diferença, a autodeterminação, a igualdade. Por que você vai excluir uma determinada pessoa? Ou não vai considerar que aquela é uma união estável porque não há a heterogeneidade do sexo? Não, o Supremo já se manifestou que é sim possível a união de pessoas do mesmo sexo, que não seria possível uma interpretação diversa em relação ao artigo 226, parágrafo 3º da Constituição. Parece uma coisa meio que óbvia, mas infelizmente não é. Eu já trabalhei com juízes que entendiam que se o Código Civil não tinha sido revogado, não poderia ser admitido a união de pessoas do mesmo sexo. Então, na verdade, é praticamente absurdo você exigir que haja uma alteração pontual num artigo civil, sendo que hoje a gente tem que pensar que tem uma visão de direito civil constitucional, de uma visão de um direito civil à luz dos direitos fundamentais e tudo mais. Por que eu estou falando tudo isso? Que são exemplos de ações diretas de inconstitucionalidade que foram questionadas e que o Supremo se manifestou que não, que é completamente discriminatório, que não seria razoável, que não seria proporcional e, portanto, reconheceu uma interpretação conforme a Constituição. É importante também a gente analisar um tema que eu acho de suma importância, a legitimidade da Defensoria Pública no que se refere à propositura de ações civis públicas. Nós tivemos uma ação declaratória de inconstitucionalidade, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a 3943. Essa foi uma ação, na verdade, bem complexa. Havia, na verdade, um parecer dado a Pellegrini Grinover excelente. Vocês podem colocar, na verdade, no Google e terem acesso. A jurista, na verdade, pontua, faz uma série, na verdade, de questionamento. Por qual razão a defensoria teria legitimidade? Por que ela não teria? Por que é importante? Não só porque está previsto na própria lei, né, da ação civil pública a legitimidade da defensoria, mas ainda que ali não tivesse expresso, ou ainda que ali não tivesse inserido, por força da Constituição Federal, quando a gente fala que a Defensoria Pública é o instrumento que vai assegurar o acesso à justiça das pessoas, ela poderia manejar todo e qualquer instrumento necessário para resguardar aquele direito. Então ela teria legitimidade para propor a ação coletiva. Lembre-se sempre daquela visão maximizadora que eu falo para vocês. Se a Defensoria Pública ela é instituição permanente, constitucionalmente prevista para tutelar os direitos das pessoas hipossuficientes, e hoje a gente não pode ter essa visão de hipossuficiente interpretada apenas do ponto de vista econômico, mas sim organizacional, a Defensoria Pública muitas vezes tem que propor uma ação civil pública para resguardar aquele direito. E nessa ADI, a ADI 3943, foi verificado que a Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública. Aí vocês pensam, bom, teve uma ADI, declarou a legitimidade da Defensoria, problema resolvido. Não. Infelizmente, recentemente a gente teve uma questão envolvendo uma reclamação em razão de uma lei, em razão do questionamento voltado à lei de execução penal, em razão de uma cadeia pública no estado do Mato Grosso. O que aconteceu? Foi, na verdade, questionado se a Defensoria Pública poderia propor ação civil pública em direitos previstos na LEP, justamente porque tinham pessoas que estavam presas no estabelecimento prisional que não eram assistidas da Defensoria.
Só que mais uma vez se questionou que não, que a Defensoria Pública, por força da Emenda 80 de 2014, por ser uma expressão, instrumento de regime democrático, que está expressamente previsto no 134, ela teria, na verdade, previsão constitucional para propor ação civil pública. E mais do que está previsto na Constituição, a gente hoje está previsto expressamente na Lei 7347, que foi essa que foi questionada pela CONAMP, mas que o Supremo Tribunal Federal declarou que era constitucional, né? E que era inconstitucional esse questionamento da falta de legitimidade da Defensoria Pública. O que é importante a gente analisar? Isso não é a matéria de hoje, de controle concentrado, mas só para destacar algumas questões. A questão da súmula vinculante número 10, da reserva de plenário, justamente por quê? Porque está ligado ao controle difuso de constitucionalidade. E vale uma leitura da reclamação constitucional 1777-44, que é uma decisão recente, foi onde a própria ministra Rosa Weber cassou essa decisão pela terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que entendia que a Defensoria não tinha legitimidade. O que é? Qual é o número da É 17744. E isso é importante de a gente analisar. Tem outras, na verdade, ADI que são importantes de a gente analisar com temas voltados à Defensoria Pública. A principal delas, ao meu ver, não que seja a principal, mas foi uma que gerou uma grande discussão, foi a ação declaratória de inconstitucionalidade, ou ação direta de inconstitucionalidade 4163, que analisava a constitucionalidade dos convênios entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB. Por quê? Porque a Constituição do Estado de São Paulo previa, na verdade, que caberia, na verdade, esse convênio exclusivamente à OAB. Só que se por força da Emenda 45 de 2004, a Defensoria Pública Estadual é uma instituição autônoma, essa autonomia implica em autonomia administrativa, autonomia financeira, autonomia organizacional. E, portanto, a Defensoria Pública, dentro do âmbito de autonomia própria, ela pode escolher e selecionar quem são as pessoas que ela vai realizar convênios. E, portanto, não poderia se restringir apenas à Ordem dos Advogados do Brasil. Essa questão foi discutida no Supremo Tribunal Federal, tem o formativo 656, que ele fala, na verdade, importantes fundamentos, entre eles quais? Principalmente a questão da autonomia, a questão, na verdade, voltada aos convênios, que está dentro do âmbito de escolha da Defensoria Pública, que seria um serviço prestado por meio de servidores próprios, concursados, qual seja defensores. Se a gente tem uma Constituição que prevê um modelo público, o convênio teria que ser apenas temporário, enquanto você não tem o aparelhamento necessário para a Defensoria Pública, enquanto você não tem o número de defensores suficientes para exercer o papel constitucional. Então você não poderia impor que a Defensoria Pública tivesse que formalizar convênios, nem tivesse que formalizar convênios específicos. Foi isso que foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal, que é possível a realização dos convênios, sim, porque na verdade é uma situação que ainda não é possível de ser realizada apenas pela Defensoria Pública, mas é uma norma em trânsito para inconstitucionalidade. A ideia de que, em um dado momento, quando a Defensoria estiver devidamente aparelhada, não terá por que ela formalizar convênios, justamente porque o modelo público é constitucionalmente previsto. Uma outra ADI que envolve a Defensoria Pública, que também seria muito importante analisar, é a ADI do Estado de Santa Catarina. Eu só vou completar as informações da ADI 4163, porque como o material não vai ser disponibilizado, que é uma anotação minha interna, é para facilitar. Então, a ADI 4163, o informativo é 656, do ministro César Peluso, de 29 de fevereiro de 2012. Aí essa anotação fica para vocês se quiserem consultar. Mas se vocês derem um Google, eu brinco que o Google facilita muito a pesquisa do candidato e do concursado. E é o qual? Você colocar ADI, Defensoria Pública, Convênio OAB, aparece na hora. Aí você consegue ter acesso. O que aconteceu também na ADI 4270, que foi julgado em 25 de setembro de 2012, que o relator é o ministro Joaquim Barbosa. Foi envolvendo, na verdade, o quê? O Estado de Santa Catarina. Eu até vou ler para vocês. A Corte, na verdade, declarou inconstitucional as normas do Estado de Santa Catarina que regulamentavam a advocacia dativa e assistência jurídica gratuita.
O que o Supremo se manifestou? Modelo catarinense de defensoria pública, impugnado por meio dessas ações diretas, não se utiliza da parceria com a AB como forma de suplementar a defensoria pública prestada pelo Estado. Porque isso é o que acontece no Estado de São Paulo, que foi considerado admissível, porque a defensoria não tem estrutura razoável para propiciar todo o efetivo prestação do serviço da defensoria. Pelo contrário, a seccional da OAB naquele estado supostamente cumpre o papel que seria da defensoria pública. Então, se nós temos um modelo público de defensoria pública, não seria possível que a OAB local fizesse as vezes da defensoria. Não há outra defensoria em Santa Catarina, há apenas os advogados dativos. Foi por conta disso que o Supremo se manifestou nessa ADI 4270, dizendo que era inconstitucional essa norma e que seria necessária a criação de uma defensoria pública. Foi por esse motivo que houve a criação, foi questionada a questão inclusive de intervenção, que nem eu mencionei para vocês, mas não chegou a esse ponto. Mas é importante observar que é um claro exemplo de tanto a autonomia da defensoria pública quanto o modelo de autonomia. Essa ADI que eu falei recente para vocês, que é a 5296, ela também trata da limitação de autonomia da Defensoria Pública da União. Como o nosso, na verdade, curso é voltado à Defensoria Pública Estadual, eu não vou tecer maiores esclarecimentos, mas é, na verdade, uma ADI recente, na qual, na verdade, se discute e se questiona mais precisamente de que forma, né, a União teria autonomia e de que forma não teria autonomia. Porque a questão é, se a defensoria é autônoma e você tem uma unidade, o princípio da unicidade é um princípio que prevalece, por qual razão a Defensoria Pública Estadual teria autonomia e a Defensoria Pública Federal, portanto, não teria? Uma outra coisa que eu acho importante para vocês é a questão que eu disse sobre controle de constitucionalidade e controle de convencionalidade. Nisso seria muito importante a gente analisar uma questão que está ligada à temática de direitos humanos, mas também está ligada à proibição do crime de desacato, porque tem, na verdade, a questão voltada tanto à opinião consultiva número 5 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que fala do princípio do pro homine, como a ideia, na verdade, do artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que fala da questão voltada da liberdade de manifestação. Como seria possível que um crime de desacato à autoridade fosse, na verdade, tipificado e ensejasse em responsabilidade criminal se a pessoa, na verdade, ao final, estaria sendo tolhida da liberdade dela? E isso, na verdade, foi questionado e é muito importante que se veja. Nota-se, inclusive, que um defensor público do Estado de São Paulo, o Dr. Carlos Reis, ele entrou junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, está disponível no site da Defensoria Pública, vale a pena ler, sobre toda essa questão voltada à declaração de inconstitucionalidade. Por qual motivo deveria ser declarado inconstitucional, por qual motivo não deveria ser inconstitucional. Na verdade, assim, seria mais uma questão voltada à incompatibilidade, né? E o termo mais técnico não seria inconstitucional ou não, porque a gente estaria analisado, que nem eu falei, sobre a luz da Convenção Americana. Então estaria dentro de um controle de convencionalidade. A não ser que você viesse alargar o bloco de constitucionalidade e tentar, dentro de uma visão maximizadora, incluir a Convenção Americana dentro de um bloco de constitucionalidade. Mas daí a gente tem que analisar tudo o que a gente analisou na semana passada, que foi aquela voltada à hierarquia dos tratados de natureza constitucional, de natureza não constitucional, quais hoje são os tratados que foram recepcionados com quórum de emenda, quais não foram, para tentar sustentar a questão do bloco. É claro que numa prova discursiva você consegue explicar, você consegue elaborar o raciocínio, explicando, olha, talvez o parâmetro de constitucionalidade não seja apenas a Constituição, podemos pensar, na verdade, nas normas, tratados internacionais de direitos humanos, por força do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, e podemos ir além, conforme Cansado Trindade, Flávio Peveza pensam, não apenas tratados que foram aprovados com quórum de emenda, mas tratados materialmente constitucionais. Então dá para uma prova de segunda fase ir criando um raciocínio para tentar sustentar que há uma inconstitucionalidade. Mas na verdade a maior discussão é voltada à questão da convenção, que haveria essa incompatibilidade.
Um outro tema que eu acho muito importante a gente analisar, já que a prova do Paraná está se aproximando, eu vou acabar falando, é a questão da Lei Maria da Penha e a questão da violência doméstica contra a mulher. Justamente porque, não posso dizer que ela está completando um aniversário, porque eu acho que aniversário é uma notícia boa, e eu acho que a violência está longe de ser um aniversário, mas eu acho que ela está formando uma década de vida, e isso é importante que a gente questione e veja todo o processo histórico que aconteceu. Não apenas, na verdade, do ponto de vista interno, como que aconteceu na Comissão Interamericana. É importante observar que o Brasil não foi condenado na corte, mas ele se submeteu a diversas medidas cautelares, medidas impostas pela comissão. Isso é importante que a gente saiba. Um outro tema, que apesar de não ser objeto da nossa aula, proximidade da prova, eu vou falar, é sobre a lei do mandado de injunção, porque ela prevê expressamente a legitimidade da Defensoria Pública para propor o mandado de injunção coletivo. E por que eu falo isso? Porque na aula de hoje a gente ainda não tratou sobre a ADIM por omissão. E a Defensoria Pública não tem legitimidade para propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Mas ela pode, na verdade, propor o mandado de injunção coletivo. E olha o que está escrito expresso. Quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição. Óbvio que o objeto de abrangência é muito mais restrito do que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Mas talvez seja algo importante de ser pautado quando há, na verdade, justamente uma omissão. Que a Defensoria Pública agora tem mais este instrumento para possibilitar a efetivação de um direito daquela pessoa. Um outro caso também que eu acho muito importante a gente analisar, que eu acho que também está relacionado à prova do Paraná, ela não está diretamente ligada ao controle de constitucionalidade, mas se a gente pensar nesse bloco de constitucionalidade alargado e tudo mais, tivemos um caso no estado de São Paulo sobre o Vila Soma, não sei se vocês chegaram a ver, sobre o acionamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em razão, na verdade, de reintegração de posse que ocorreu, violando os direitos. Houve o desrespeito ao comentário geral número 7 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, bem como diversos outros direitos não foram respeitados. E isso acho que é importante quando a gente trata da matéria de defensoria pública. Se a gente pensar num bloco de constitucionalidade e tentar incluir dentro dessa visão maximizadora que os tratados aqui ingressariam, tentar alegar que também seria possível você descumprir um tratado internacional, tá? Outra coisa que eu acho importante a gente analisar, que é a questão voltada à hierarquia dos tratados, né, que foi discutido no recurso extraordinário 466-343. Acho que é muito importante que se analise, que é o recurso extraordinário 466-343, que ele ensejou também a súmula vinculante número 25. Nota-se que a súmula fala que é ilícita a prisão civil do depositário infiel. Ela não fala que é inconstitucional, ela fala que é ilícita. Justamente por quê? Porque à luz da Constituição, teoricamente, é válido. Mas à luz da Convenção Americana de Direitos Humanos, não. Então a súmula fala que é ilícita a prisão civil. Ela não fala que é inconstitucional. Ela fala que é ilícita. E em relação à comissão, à violência doméstica contra a mulher e a Convenção da Maria da Penha, vale a pena, na verdade, analisar o informe 54 de 2001, que foi disponibilizado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que responsabilizou o Estado brasileiro. Então, nota-se que foi a própria comissão, não foi, na verdade, a corte. E isso é importante que a gente olhe, porque às vezes pode ter uma diferenciação na questão, dizendo comissão ou dizendo corte. Então, de um modo geral, o que eu queria trazer para vocês hoje era isso. Trazer, na verdade, exemplos de controle de concentrado de constitucionalidade na via de ação direta de inconstitucionalidade ou na ação declaratória de constitucionalidade. Trazendo, na verdade, alguns exemplos de julgados que são importantes e tentando pensar nessa questão do bloco de constitucionalidade, do artigo 5º, parágrafo 3º.
e lembrar, como a gente já estudou antes, a questão que hoje vigora, pelo menos pelo Supremo Tribunal Federal, a regra da supralegalidade dos tratados, salvo aqueles aprovados com quórum de emenda. Mas se a gente pensar na visão de diversos doutrinadores, entre eles Antônio Cansado Trindade, Flávio Piovesan, poderia se declarar a constitucionalidade material, e o bloco vai se alargando. E eu acho que essa visão ampliativa de direito e de efetivação dos direitos é o que se deve se buscar numa prova de defensoria pública. Tomem só cuidado, que prova de teste é diferente de prova escrita. Não dá para você, às vezes, querer interpretar algo que não está na prova teste. Mas numa prova discursiva, numa prova que você possa mostrar conhecimento, ter essa visão provavelmente pode auxiliar vocês. Então é isso, muito obrigada. Peço desculpas eventualmente pelos transtornos, mas aqui hoje realmente foi um dia extremamente atípico e eu espero que eu possa ter contribuído. Obrigada.